disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados os filhos do reino serão lançados nas trevas anteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Só até aqui, igreja. Nós vemos aqui, irmãos, uma fé tamanha de um homem de muita autoridade. O centurião naquela época era considerado como se fosse um capitão hoje, né? Com muita autoridade, muitas pessoas na sua responsabilidade. E nós vemos aqui que Jesus estava em Cafarnaum, né? Chegando junto dele um centurião, rogando-lhe. Se fez necessário que ele se humilhasse, porque ele poderia mandar um dos seus criados, né? E esperar como fez Naamã. Ele mandou um dos seus criados, ou ele, e ali ele teve. Mas ele também gostaria de ter conhecido o profeta, mas o profeta achou por bem, não para se engrandecer, mas engrandecer o nome do Senhor Deus. Louvado seja Deus. E aqui diz, e dizendo o centurião: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele estava muito enfermo. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Será que Jesus não sabia que ali as suas palavras estavam limitando a sua autoridade? Não. Ele falou aquelas palavras na limitação humana, porque se fez necessário assim. E Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele usou aquela realeza ao lado do rei, perante o Rei da Glória, porque realmente Jesus, só ele mesmo poderia estar ali recebendo aquela autoridade do centurião, aquela maneira dele falar com ele, porque ele estava mediante a maior autoridade da terra, né? Glória a Deus. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Este criado, ele certamente era um criado de muito valor para ele,
de muita serventia no seu projeto de trabalho, de organização, e ali se fez necessário ele se preocupar e procurar a solução. Naquela época não tinha medicina que viesse resolver essa situação, porque estava ali a enfermidade e também algo maligno na vida daquele servo. Tinha que ser realmente o Rei Jesus que desse uma palavra como ele falou, né? E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmão, certa vez eu vi uma senhora que estava endemoniada, estava enferma, estava precisando de libertação, de cura. E eu procurei um pastor que orava muito. Não sei se os irmãos conhecem o nome dele, pastor Sebastião. Vá tranquilo que ela hoje vai dormir a noite toda, vai correr tudo bem. É preciso ter muita fé e confiança no Senhor, né? E ali eu fui e tranquilizei a família dela e disse: olha, o pastor disse que ela ia dormir a noite toda, que todos ficassem tranquilos, porque o Senhor, assim seja Deus. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Mas esse aqui se refere aos desobedientes, né? Esses que têm realeza na terra, estudou para fazer coisas diferentes, fazer o mal ao seu próximo, se aproveitar das coisas que não são cabíveis a eles, né? Mas o que vai acontecer com eles, né? E os filhos do reino de quê? Deste mundo, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Haverá muita angústia para aqueles que não deram tamanha importância para o reino do Senhor Deus. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja assim, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O centurião, ele saiu dali confiante no Senhor. Aleluia. Naquela hora que ele deu aquela palavra, o seu criado estava sendo curado naquela mesma hora. E ele perguntou a alguém: que hora ele foi curado? Tal hora, foi justamente na hora que o Senhor estava falando. Porque o Senhor Jesus, ele é. Por que Jesus sempre usava termos, expressões humanas? Porque ele tinha que falar a linguagem. Tinha que falar a linguagem humana. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque ele tinha que falar a linguagem dos homens. Se ele fosse falar a linguagem de rei, de repente iria constranger o seu trabalho aqui na terra, porque ele não poderia agir assim. O projeto teria que ser como foi, né? E muitos dizem que Jesus, coitadinho, ele morreu numa cruz. Cadê o poder dele? Como disse ali aquele que estava ao lado dele: se tu és realmente o Rei, o Cristo, né? Salva-te a ti, salva também a mim, a nós. Amém. Mas o que estava ao lado dele disse, né? Falou para ele: tu estando na mesma condenação que eu, porque tu fizeste coisas que teve
culpa para estar nesta cruz. E eu também, né? Mas ele perguntou: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E aí nós vemos aí o poder de Deus quando Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Seria impossível a mente humana entender que Jesus estava ali à beira da morte. E como ele poderia confirmar que aquele homem estaria no paraíso com ele? É mistério de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o Senhor Deus, Ele é poderoso. Ele lançou mão, né, do seu filho, o seu único filho, para vir aqui passar por essa trajetória na terra. Não houve nunca alguém que fizesse uma tão grande revolução, que revolucionasse o mundo inteiro com a sua história, que ela cada dia se faz recente, se renova cada vez mais. Por quê? Para salvar o ser humano, para salvar a sua igreja, para salvar o seu povo. Porque a palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum sequer, né? Nenhum que tivesse condição de ser salvo. Mas ele falou: a quem eu hei de enviar? A quem eu hei de enviar? Será que ele não sabe? Ele já estava falando aí o quê? Estava falando a linguagem de quem? Do homem. Porque se ele falasse a linguagem dele, o homem iria entender? Não. Ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. E o rei estava ali do lado dele e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O pai olhou para ele e não tinha outra alternativa. E ele desceu através do Espírito Santo, né? Foi gerado através do Espírito Santo na vida de Maria, né? No seu ventre. E ali, mais uma vez, na linguagem humana, na situação humana. Porque se ele viesse assim, de repente aparecesse, como iria um homem entender? Mesmo assim, os homens não estavam querendo entender, não estavam entendendo. Mas os que seguiam o Senhor entendiam a linguagem do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu já passei por muitas situações de pessoas chegar para mim, quando eu estava ali na igreja, eu fui um dos fundadores daquela igreja, e o irmão chegou: irmão, fala em casa, meu irmão está quebrando tudo, eu preciso de você para fazer a obra, para orar pelo meu irmão. Eu disse: olha, eu não vou poder ir agora, porque a igreja faz a obra, ele vai fazer a obra. E ao chegar ali, irmãos, eles estavam botando a mão na cabeça dele, parecia salve em nome de Jesus. E ele quase arrancando a cabeça do pescoço, e não sabia o que fazer. Eles também estavam embriagados, estavam um pouco alcoolizados. Mas ali tinha um rádio ali com alguém fazendo aquela oração, falando de Deus. E aquele homem falava e ninguém sabia como ser realizada a obra. Então eu disse: irmãos, afasta um pouquinho dele, deixa eu fazer uma oração por ele. E ali orei, não me lembro se eu orei o Pai Nosso, mas fiz aquela oração e pedi permissão ao Senhor para que ele viesse fazer a obra na vida daquele jovem. E ali eu coloquei a mão assim, repreendi e olhei e disse: olha, agora ele tem que tomar um banho, porque o que tinha de ruim já saiu.
Ali deram banho nele, ele foi se alimentar. E Deus fez a obra. Alguém ficou questionando. O irmão de uma igreja falando, orando, e nada acontecia. E ele apareceu e Deus fez a obra. Mas em vez deles se juntarem, ficaram questionando, como também questionaram com o Senhor Jesus Cristo, os escribas, os fariseus, os hipócritas e todos aqueles que queriam pegar uma falha do doutor, o Rei Jesus, né? O sábio, o soberano Rei. Então, o Senhor fez a obra. Ali tive aquela trajetória da igreja, o meu tempo ali passou. Tem ali um homem pregando, está na mão do Senhor Deus, mas tem sinais. E Deus fez a obra. Nós estávamos numa igreja aqui em Fortaleza, ali em Fortaleza, ou lá em Fortaleza, e a gente orava, buscava o Senhor, trabalhava numa firma, mas quando tinha que orar, a gente orava até meio-dia, 1 hora. A gente fazia aquilo com prazer, com alegria. Eu saía com a minha ex-esposa e a minha filha Michele. Você imagina, ela bem fortezinha, pesada. O meu pastor local, que estava conosco, ele nessa época eu estava como presbítero. E assim, nós, o presbítero era diácono, não sei, não estou lembrado agora. Mas estávamos fazendo a obra. E o pastor, o presidente, ele preparava ali uma mesa, quando terminava os trabalhos, reunia os obreiros com as esposas, né? E fazia ali aquele sofá de carne, aquelas maravilhas, a gente ali se alimentava. Mas antes disso, tinha sido feito um trabalho, orávamos por pessoas. Ali tinha um homem que ele rodava igual um leão, antes da gente se aproximar do período de trabalho. Eram 4 obreiros ali, chegava perto dele, só um empurrão que ele dava, a gente caía, jogava a gente longe. Porque, irmãos, o inimigo tem o Senhor Deus. Amém. Deus é quem quebra as forças do inimigo. E ali nós oramos e eu creio que Deus fez a obra. O Senhor realizou a grande obra, né? Aquele pastor, ele estava ali, botou a esposa dele para pregar, e ela pregou sobre Zaqueu. Zaqueu subiu, Zaqueu desceu, e depois ele veio criticar. Ele disse: olha, pastor, não faz isso não. Se você continuar desse jeito, vai ficar difícil para a gente ficar trabalhando junto. Porque a esposa é uma preciosidade que o esposo tem na sua casa, na sua companhia. Ele não pode fazer da sua esposa. Quer seja preta, quer seja branca, quer seja aleijada, quer seja deficiente, né, de alguma deficiência. Aleijada já está dizendo, né, deficiente. A esposa tem que valorizar, né? E hoje ele se encontra separado da esposa, ou seja, afastado do evangelho. O pastor já falou aqui várias vezes, né? Muitos pastores afastados do evangelho. E aí o Senhor fez maravilhas, irmãos. Eu orava, cantava, o mal se manifestava e dizia: ó, não quero conversa contigo não, que tem esse homem de branco aí do teu lado. A gente fazia vigílias. Minha vontade, eu tinha prazer de chegar no lugar e fazer aquelas vigílias. Eu quero ter esse prazer antes da volta de Jesus. Eu já quero realizar esse sonho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Viu? E Deus fazia a obra. Então, aquele que busca o Senhor só tem bênção para contar. Não é só chegar, sentar numa cadeira e esperar a gente comer uma comida pronta, é bom. Mas a gente provocar uma comida para se alimentar é melhor do que, né, assim, conseguir uma alimentação para se alimentar
no sentido do trabalho do Senhor, se alimentar das maravilhas do Senhor. É gostoso, irmãos, é maravilhoso. Que Deus continue abençoando a sua igreja, abençoando o nosso pastor Paulo, né? A sua esposa missionária, irmã Hilda, abençoando o pastor Joel, que tem dado uma força muito grande, né, a esse ministério. E Deus há de honrar o seu trabalho, honrar a nossa vida, não por questão de méritos, porque eu não quero, irmãos, eu não quero chegar aqui, levantar minha mão e alguém ficar me idolatrando, não. Eu quero que todos venham crer no Senhor Jesus Cristo, eu seja como uma ferramenta nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que naquele dia alguém dirá: eu curei em teu nome, eu fiz isso. Mas aqueles que se aproveitam dessa situação para ser mercenários, para ser pessoas que fazem coisas diferentes, esses realmente vão ter uma grande decepção. Mas os que são sinceros ao Senhor receberão o seu galardão, né, irmãos? O filho pródigo, ele só recebeu a sua bênção porque ele foi humilde, porque se ele tivesse todo dia olhava ali para ver seu filho. Mas eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus continue abençoando nesta campanha. Eu creio, irmãos, na minha bênção, e creio também na bênção de cada um que se faz presente aqui, em nome de Jesus. E a salva de palmas para Jesus.